paz. O pastor Temístocles, nós continuamos dando férias para ele. Semana que vem ele já está aqui. Você pode abrir, por favor, em Atos 12. Atos 12. Nós vamos ler de 1 a 17. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guardas à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Amém? Glória a Deus. A dona Cris quer dar o testemunho dela, me falou desde o encontro passado sobre a oração. Pedi para a senhora vir aqui. Boa noite a todos. É que domingo passado a pastora estava expulsando os demônios e mostrando a força de Deus e de Jesus e do demônio. E neste espaço aqui surgiu um ser todo peludo, de chifres e pés pequenos de 2 dedos, onde ele bufava muito, uma raiva, uma ira, e saía pelas ventas muita fumaça. Então, foi muito real o que eu vi aqui domingo passado. Dona Cris é nova na igreja e nós estávamos fazendo uma oração da igreja. E ela teve essa visão, procurou o final e falou, gostaria de compartilhar isso com a igreja.
Isso tem a ver com o nosso tema hoje, né? Nós orando e Deus agindo. A oração da igreja, a oração. Tudo que nós fazemos, nós que cremos, nós que temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que cremos em Deus, que cremos no Espírito Santo, não há nada que nós devamos fazer na nossa vida sem que a oração esteja envolvida. Por isso nós somos igreja. Caso contrário, nós seríamos um clube, seríamos uma associação, seríamos uma ONG, uma instituição, uma escola, mas nós somos uma igreja. Qual é a ferramenta do cristão? A oração, o jejum, a palavra. Não é isso que nós estamos, nesses 3 sermões de início do ano, nós estamos reforçando esses fundamentos? Se nós se você trabalha com a medicina, sua ferramenta, o bisturi. Se você é professor, é o livro. Se você é o pedreiro, é a pá. Se você é o marceneiro, é o martelo, por assim afora. Né? Quem limpa a casa é a vassoura. Podia ser outra coisa, né? O respirador de pó. Mas a vassoura e o rodo, né? A gente tem que encarar também, né? Se você cozinha, são as panelas, o fogão. Mas nós que somos cristãos, qual é a nossa ferramenta? A primeira ferramenta que a gente lança a mão diante dos problemas, das questões da vida, não precisa nem ser de problema, da vida, é a oração. E nós estávamos orando, e por meio da oração, o Senhor traz a nós os dons, traz a nós as visões, traz a nós o sentimento, a palavra, traz a nós o versículo. Durante a oração, o Senhor nos revela qual é a vontade dEle para a nossa vida. Durante a oração, nós mantemos um relacionamento com Deus. Nós servimos a um Deus que se coloca bastante pessoal no relacionamento conosco. Nós não servimos a um Deus que é uma energia. Como eu gosto de brincar com vocês, nós não servimos ao Deus que é uma vaca. Nós servimos a um Deus que é uma pessoa. O Deus Pai é uma pessoa, o Deus Filho é uma pessoa. Jesus veio encarnado, o propósito de Deus para que Jesus viesse em forma de ser humano foi para nos mostrar que é possível viver aqui na Terra em forma humana e ultrapassarmos e fazermos a diferença aqui enquanto nós estamos envolvidos na nossa geração, no propósito que nós fomos criados aqui na Terra, nesse planeta. E o Deus Espírito Santo, que também se coloca como uma pessoa, onde nós devemos ter relacionamento. A oração é a nossa forma de conversar com Deus. Quando você conversa com alguém que você ama, você pode ser natural? Sim, você pode falar o que você quer, você pode ouvir, você conhece a forma como essa pessoa se dirige a você, você discerne, pai, mãe, os filhos. Uma criança pequenininha, ela já discerne quem é o pai e a mãe pelo ouvir. Ela entende, ela sabe. Estudos já mostram que dentro da barriga da mãe, ela já sabe o som da voz da mãe e do pai. E nós precisamos fazer isso por meio da oração com Deus, para que a gente cada vez mais fique com o ouvido afiado para o Senhor, quando o Senhor fala conosco. Então, nesse ano, quando nós falamos 2015, o ano do descanso, o descanso porque quando estamos no Senhor nós podemos descansar, também é um ano em que nós temos a possibilidade de arraigar em nós a inquestionável palavra de Deus. Não foi o sermão passado? A inquestionável palavra de Deus, ou seja, aquilo que o Senhor fala é aquilo que nós devemos seguir e ter como parâmetro para a nossa vida. Por isso que nós somos evangélicos, por isso que nós acreditamos no Evangelho. E hoje, uma palavra para nós como igreja acerca da oração. Nós orando e Deus operando. Se nós não estivermos arraigados com a oração, nós não vamos poder ter esse relacionamento com Deus no dia a dia, no cotidiano. Por quê? Porque a gente tem algumas visões equivocadas sobre a oração. Primeiro, a gente acha que a oração é quando a gente está com um problema. Aí a gente vai orar. Aí a gente corre, ora, jejua, faz campanhas. Amém? Funciona? Funciona, claro que sim. O Senhor continua operando. O Senhor continua agindo no mundo, independente de nós orarmos ou não orarmos. O Senhor vai continuar agindo. Deus é Deus, Ele é soberano. Mas quando nós estamos com problemas, a gente sabe que a gente precisa orar. Aí a gente corre para a oração.
Mas nós temos que ser maduros o suficiente para orarmos independente das circunstâncias. Nós precisamos crer que a oração é eficaz. Se eu não creio na oração, eu não vou orar. Eu me lembro no início da minha jornada com o pastor, eu falando e fazendo e acontecendo, e ele falou, mas você não ora? Não. Quando eu estou com problema, eu oro, né? E aí um dia eu entrei na crise, falei, não consigo orar, nem com problema, nem sem problema. E ele falou assim, o dia que você crer que a oração é eficaz, você ora. Você não ora porque você não acredita. Você não acredita que a oração funciona. E eu levei aquela palavra e falei, de fato, eu não acredito que a oração funciona. Então, por que orar? Não é isso? Por que fazer alguma coisa que você não acredita que funciona? Mas, ao longo do tempo, nessa jornada diária com essa pessoa, né? Essas 3 pessoas da Trindade, mantendo um relacionamento, começamos a conversar com Deus, a conversar com o Espírito Santo, a ter um relacionamento com o Cristo. São 3 pessoas, são 3 formas de relacionar diferentes. E isso vai trazendo um desejo, muitas vezes, de chegar naquele momento em que eu separo para estar com o Senhor, de chegar logo aquele momento, de criar outros momentos para estar com Deus. Passo a ter vontade de orar. Por quê? Porque a gente tem vontade de ficar perto de quem a gente ama. E mais ainda, a gente tem mais vontade de ficar perto de quem a gente sabe que ama a gente. É muito legal ficar perto de quem ama a gente. A gente quer ficar perto de quem a gente ama. Mas em sabendo que tem alguém que nos ama incondicionalmente, aí é que a gente quer ficar perto mesmo. Não é assim que funciona? Então a oração é para nos levar a esse estado de relacionamento, de estar com quem a gente gosta. E isso precisa ser construído, isso não é uma coisa simples. Isso não é uma coisa assim, um estalar de dedos. Não, existe um trajetório, existe uma caminhada nossa, uma jornada nossa de relacionamento. Não é assim quando a gente casa? Né? Se apaixona, é aquela coisa maravilhosa. Né? Se você não criar um relacionamento, ao cabo do 3º ano, diante das dívidas, você não fica junto, não. É muito difícil, é melhor procurar outra paixão. E muitas vezes é assim, né? A gente vai de paixão em paixão e esquece o dia a dia, né? Então, percebe? É um relacionamento. E Deus se relaciona conosco? Sim, por meio da palavra dele, mas sobretudo por meio da oração. Então, nós orando e Deus operando, é para que a gente já inicie esse ano com uma posição diferente em relação à oração. Que nós tenhamos essa perspectiva aí que a dona Cris teve, né? Nova na igreja, recente, e de repente está orando. Nós estávamos numa batalha espiritual enquanto igreja, e o Senhor pode mostrar para ela o que estava acontecendo no mundo espiritual. Nós orando e Deus operando. Por que orar? Bom, depois de toda essa explanação de relacionamento, de que funciona, não é? Se isso aí não te convenceu, vamos para o mais básico, né? Jesus orava. Se ele orava, nós temos que orar também, ponto. Não é isso? Se ele orava, ele precisava orar? Não, ele orava, sim. Quando? O tempo todo. Então, nós temos que orar também. Vamos seguir o exemplo do que Jesus deixou para nós. Jesus orava. Se ele orava, eu tenho que orar também. Vamos, né, acabar com muitas conversas dentro da cabeça da gente. Vamos ser mais simples naquilo que nós temos que fazer. E a oração, gente, ela é o que move a maquinaria do céu. Mas por que nós orarmos? Se Deus continua agindo, se Deus vai agir independente da nossa oração, vai. Mas por que orarmos? Porque Deus nos fez com uma condição especial. Ele nos fez com livre-arbítrio. E nós precisamos experimentar essa liberdade de escolhermos orar. Nós precisamos experimentar a liberdade de escolher Deus. Nós precisamos escolher Deus. Quando nós oramos, eu estou dizendo, Senhor, eu te escolho. Eu te escolho como meu Deus, eu te escolho como meu Senhor.
Eu escolho estar junto a Ti. Eu escolho caminhar junto a Ti. Eu escolho desfrutar do Seu amor por mim. Eu escolho colocar as minhas dúvidas diante de Ti. Eu escolho colocar as minhas crises diante de Ti. Eu escolho caminhar contigo, Deus. É isso que o Senhor quer que nós façamos, que a gente escolhe caminhar com Ele. Se você escolhe caminhar com Deus, você escolhe ter uma vida de oração, porque é o jeito que nós temos de conversar com o Senhor, de nos relacionar com o Senhor. Por isso a oração, ela começa a criar em nós vida e vontade de orar cada vez mais. A gente começa a se relacionar com Deus. E nesse relacionamento a gente quer aumentar e crescer mais no relacionamento. E é onde tudo acontece na igreja, por meio da oração. Senão nós seríamos um clube social qualquer, que faríamos as coisas pelas nossas habilidades especiais e por aquilo que nós teríamos pelos nossos dons naturais. Mas não, nós escolhemos ser igreja. Nós escolhemos nos relacionar com Deus. Então, isso só é possível por meio da oração. E aí nós temos que entender a oração a partir do que o Senhor nos ensinou, a partir do que Jesus deixa. E Jesus ele deixa 2 tipos de oração para nós, bem interessante, que uma delas a gente vai ver aqui. Jesus diz lá em Mateus 6, que quando você quiser orar, você entre no seu quarto em secreto, você fecha a porta e ali você conversa com Deus, o Pai, que conhece todas as coisas que você precisa, que sabe tudo o que você necessita. Então por que entrar no quarto secreto, fechar a porta e orar se Ele conhece todas as coisas? Se Ele já sabe o que eu vou pedir, antes mesmo de eu fazer a minha lista, Ele já sabe o que eu vou pedir. Porque Ele quer um relacionamento conosco. A vida de oração no secreto é a vida de relacionamento com Deus. É onde você vai estabelecer a sua escolha de estar na presença de Deus. E ali você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Você vai aprender a ouvir a direção do Senhor para a sua vida. É fundamental que vocês definam um horário de oração. Nós falamos sempre, cuidado com as roubadas da oração, né? Eu vou orar às 3 da manhã. Já tive esses exageros aí, né? Vou acordar às 3 da manhã e estou lá orando, não, porque tem um monte de irmão abençoado que ora às 3 da manhã, né? E aí às 3 da manhã eu começo a dormir, porque eu não consigo dormir cedo, normalmente eu vou dormir até 1 da manhã, e aí na célula todo dia, vai na supervisão, dá o curso, não sei o quê, igreja à noite, eu vou orar às 3 da manhã, né? E aí começa um dia, 2, uma semana, terceira, já estou em luta, mas será que eu não sou tão abençoado assim? Aí pronto, começa a dúvida, azedou a minha vida de oração, não é isso? Então vamos parar com esses exageros. Agora, o Senhor acorda às 3 da manhã para orar? Acorda. E aí eu preciso fazer o quê? Obedecer. Se Ele me acorda, porque alguém na minha cabeça, às 3 da manhã, amém, é isso aí, vamos orar mesmo. Nunca esqueço a experiência logo na igreja em relação ao Fernandão, né? O Fernandão está aqui hoje. O Senhor me atirou, me acordou com sede, fui para a cozinha beber água, caí de joelhos, comecei a orar pelo Fernandão. Mal conheci o Fernandão, né? Só que a gente não esquece o Fernandão, né? Pelo tamanho dele, né? O Senhor, ora por ele, eu orando, Senhor, amém, né? Nem sabia muito bem o que era aquele negócio, tudo que estava acontecendo, aí vem aqui meio sem graça, Deus, estava orando por você. Que horas que era? Às 3 e pouco da manhã. Ele falou, nesse horário eu tinha dormido no volante e um anjo me acordou porque eu ia bater de frente com outro carro. Ele era caminhoneiro. Então o Senhor acorda, gente, para interceder? Acorda. Ele nos chama para interceder, não precisa ser às 3 da manhã, pode ser ao meio-dia. Ele nos chama para entrar em jejum por uma vida? Chama, né? Parei de chamar vocês entre Natal e Ano Novo, né? Os jovens, para a gente entrar em intercessão. Mas o Senhor chamou, nós fizemos uma semana de jejum e oração para tirar um jovem, né, de uma situação estúpida que ele havia se envolvido, e a mãe em desespero. Nós entramos, o Senhor pediu. Mas por que ele tem essa liberdade de fazer
e nos chamar às 3 da manhã, para jejuar entre Natal e Ano Novo, para você jejuar na virada do ano, para você orar ao meio-dia, para você entrar em oração, porque você caminha com Deus e você já consegue discernir a voz do Senhor, quando é Ele que está chamando, ou quando é a minha neurose pessoal, da minha alma, né, cheia de problemática, que muitas vezes quer mais atenção. Eu tenho que saber quando é minha alminha aqui caidinha, doente, e quando é a voz de Deus chamando. Como que eu vou saber? Orando. No meu quarto. E ali, trazendo as situações e as circunstâncias, né, checando, conversando, aprendendo com quem já é mais experiente na oração. Sempre vai ter alguém mais experiente que a gente, sempre vai ter alguém mais jovem que a gente na vida de oração. Então esse é um tipo de oração. Então não caia na besteira de falar, vou acordar às 3 da manhã e agora vou orar 1 hora. Se Deus te der a capacitação e te chamar para você acordar às 3 da manhã, pode ter certeza que você não vai ter problema com o sono. Caso contrário, escolha 15 minutos do seu dia. Acorda 15 minutos mais cedo. Vai lá, lê um versículo da Bíblia. Pega ali, né, na sua sequência natural, lê ali 2, 3 versículos, faz a sua oração ao Senhor, entrega seu dia. Pai, o que o Senhor quer de mim hoje? Né, olha, abençoa meu dia, percebe, 15 minutos. 15 minutos não é muito pouco, 15 minutos todos os dias para o resto da tua vida. Primeiro que ele vai virar 30, vai virar mais. E segundo, que você vai ter uma disciplina de se relacionar com o Senhor, não nas horas vagas, mas você vai marcar um encontro com Deus. Você vai marcar aquele período para você amadurecer. E é isso que Jesus estava falando para os seus discípulos acerca da oração individual, sozinho. Mas ele nos traz uma outra oração, que é essa que eu quero explorar hoje conosco, a oração da intercessão. A oração coletiva, a oração do grupo, a oração da igreja. A igreja, o corpo que se reúne para orar. A oração que você pode fazer, vocês casais, que já são 2 ou mais, fazer todos os dias da vida de vocês. A oração que nós somos chamados a fazer enquanto igreja. A oração que líderes, já estamos retomando as células, a oração que a gente faz na célula. E aí eu quero que vocês, por favor, leiam. Volta um pouquinho aí, Mateus. Em Mateus 18. Mateus 18. 18. Mateus 18, 18. Isso. Mateus 18, 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós somos mais que 2? Estamos reunidos em nome de Jesus? Sim. Jesus está aqui? Sim. Nós somos o corpo, Ele está aqui. Não é isso? Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração. E aqui Ele está nos ensinando um princípio muito importante, a oração junto. A oração onde nós nos transformamos num botão, num interruptor. Liga e desliga, nós somos interruptor de Deus aqui na terra. Nós somos a tomada do Senhor ali, ó. Ligar e desligar. Essa oração que Jesus diz e nos ensina, é a oração quando a terra governa o céu. Se nós ligamos aqui, é ligado lá. Se nós desligamos aqui, é desligado lá. É a oração onde a terra governa o céu. É por meio da oração desse relacionamento. Agora, essa oração, ela tem uns passos fundamentais, que a gente vai ver o efeito dela lá em Atos, onde nós lemos. Primeiro, esses versículos chaves aqui, de vida de oração, que toda a igreja em célula trabalha
para ser realizada na célula, ou toda a igreja trabalha para que seja realizada nas vigílias ou na celebração, é um versículo que está entre duas situações muito importantes. Primeiro, ele está entre uma situação que é onde Jesus está dizendo: se o teu irmão pecar contra você, o que você deve fazer? Mas por quê? Se o teu irmão pecar. E aí Jesus vai falar de oração. E logo após esses versículos de oração, Pedro está dizendo: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ofensa, perdão. Aqui Jesus está dizendo, para haver concordância, nós temos que estar com o coração livre. Para ter concordância. Se teu irmão pecar com você, vai lá e faz tudo para tentar se resolver com ele. Não deu certo, chama uma testemunha. Deu certo, chama as duas. Não deu certo, chama a igreja. Apresenta a causa. Não deu certo, ele não quer de fato concordar com o que o corpo está fazendo, então trata ele como gentil e publicano. A concordância. Jesus disse concordarem. A concordância é fundamental. É fundamental. Primeiro, reunidos. Segundo, concordantes. Casal. É muito legal isso aí do casal. Né? Casal é um desafio. Quem quer viver perigosamente tem que viver casado, né? Não é para qualquer um casar. Casal. Eu quero vender o carro, a mulher não quer vender o carro. Aí um hora para vender o carro, outra hora para não vender o carro. Vai vender o carro? Não. Vocês entenderam? Reunidos, dois, em nome de Jesus. Mas se não tem concordância... Né? Ou então a conversa. Não, eu respeito, não, que meu marido decide, está decidido, mas, entrou um mas, já era, não tem concordância. Você entendeu? Não tem concordância. Não, lá em casa eu ouço a minha esposa, mas acabou a concordância ali. Concordância não é a soma do meu e do teu. A concordância é o nosso. É outra coisa o nosso. E é muito difícil nós entrarmos em concordância. Por quê? Porque a gente não abre mão da nossa posição. A gente não abre mão. Nós somos muito arraigados na nossa opinião. Você pode ser uma pessoa sanguínea, quase hemorrágica, né? Como eu, que já fala logo, já solta logo. Ou então ser o quietinho, que não fala nada, mas também não está concordando. Também não concorda facinho, não. Não é porque é quietinho que está concordando com o que você está falando. Então, concordância é fundamental. Jesus está dizendo, se não tiver concordância, a oração não vai funcionar. Você não vai ligar e desligar. Não tem concordância. Assim como se não houver perdão. Você só tem concordância se você está liberto das suas mágoas, né? Das rejeições. Se você, de fato, naquele assunto que vocês precisam colocar, reunidos em concordância, se de fato o coração está aberto para Deus poder falar o que Ele quer que vocês façam. Porque toda oração é respondida. E eu gosto muito quando o pastor tem visto, né, dar o exemplo dele de oração. A oração, a resposta da oração pode ser sim, alegria, né? Todo mundo ri, né? Sim. Pode ser não, e é não mesmo, ou pode ser não agora. Não é isso? Essa é a resposta de oração que Deus nos dá. É sim, é não ou não agora. Só que a gente ora, aí vejam, gente, já é difícil a gente concordar em dois. Né? Dois, o casal já para ter a concordância já é azedo o negócio ali. Porque cada um tem a sua opinião. Ou então aquela conversa, não, eu sei que ele é a autoridade e que ele deve ter a última palavra. Só que eu sei, mas eu não concordo. Eu vou obedecer. Outra que eu gosto muito. Eu estou fazendo isso por obediência, mas eu não concordo. Não vai rolar a oração de concordância. Não é isso? Nós precisamos amadurecer. E é muito difícil a oração de concordância. Eu tive algumas experiências, não de oração, mas a dificuldade de concordância quando eu estava nas Nações Unidas. Sabe o que é você ficar 4 anos discutindo uma vírgula e uma palavra num documento oficial? E se houvesse um país que levantasse a mão contra, acabou. O documento não era aprovado. Por quê? Porque precisava ter aceitação 100%. Para aquilo virar um documento oficial.
E aí haja briga, haja discussão, haja conversa para que chegasse ao tal do consenso. Não é voto de maioria. A igreja não é uma democracia, a igreja é uma teocracia. Por isso que nós orando, Deus agindo, quem age é Deus. E Ele continua agindo e vai agir sempre. Mas nós precisamos aprender e amadurecer, ser gente grande e aprender a, em reunidos, termos concordância. Vocês entenderam a oração de concordância? Essa oração que liga e desliga? É a oração de concordância. E é essa oração que os irmãos estavam fazendo aqui, porque Pedro havia sido preso. Eles aprenderam essa oração. Eles estavam reunidos orando. Quando nós nos reunimos, gente, se nós tivermos a dimensão maravilhosa do que seja a oração de concordância nas nossas células, nós vamos ver muito mais do que nós já estamos vendo. Se vocês casais tiverem a dimensão do que seja orar em concordância, vocês vão transformar radicalmente a casa de vocês. Porque é a oração que tem o poder de ligar e desligar. Essa é a oração. E nós precisamos deixar o Senhor nos trabalhar em alguns elementos. Então, nós orando e Deus operando, agindo, Deus agindo é o quê? É essa oração nessa história de Pedro. Pedro estava preso, mas diz ali o versículo 5 que a igreja orava intensamente a Deus pela vida de Pedro. A igreja estava reunida. E a própria palavra do Senhor, o próprio Jesus, a primeira vez que ele diz e se refere à igreja dele, ele diz que o inferno não prevalece contra a igreja dele. Reunidos em concordância, no nome de Jesus, o que ele promete? Que tudo o que reunidos em concordância, no nome de Jesus, nós pedirmos, Deus nos concederá. Então a igreja reunida é uma força poderosa de mudança e de ligar e desligar. Nós somos a igreja. Nós estamos reunidos hoje e nós vamos exercitar essa oração de concordância. Nós precisamos aprender a fazer esse tipo de oração e a caminharmos nesse relacionamento tão forte, tão poderoso. E Pedro estava numa situação muito ruim. Estava preso e ia ser morto. Julgado, e o julgamento ali só tinha um veredito, né? Era morrer esquartejado, furado, espancado, comido por leão. Não tinha muita, né, opção ali, não. E era isso que estava acontecendo com os cristãos nessa época, e já havia acontecido com Tiago. Tiago já havia sido morto, mas a igreja orava intensamente. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que nada impede a oração da igreja. Nada impede. Reunidos em concordância, em nome de Jesus, nada impede a oração da igreja. Nada. Versículo 1. Nem o ódio e a injustiça pode impedir a oração da igreja. Herodes estava fazendo o quê? Estava prendendo e matando os cristãos. O ódio e a injustiça não pode impedir a oração da igreja. A violência não pode impedir a oração da igreja. Tinham vários cristãos já presos e mortos naquele momento. Herodes. Nero, então, foi ao concurso, né? Ele fazia os cristãos virarem tocha no seu jardim. Então, a violência não impede a oração da igreja. Os interesses políticos não podem impedir a oração da igreja. Herodes estava fazendo isso porque estava fazendo gracinha para o povo que gostou de ver isso, o povo judeu que gostou de ver os cristãos serão mortos. Então ele estava fazendo uma política, né, de boa vizinhança. Então os interesses políticos não podem impedir a igreja de orar. A dor física e emocional não pode impedir a igreja de orar. Muitas dessas pessoas que estavam reunidas, ou estavam com parentes presos ali para serem mortos, já tinham perdido alguém querido. Não os impediu de se reunirem e orar por Pedro. Nenhuma prisão real ou emocional pode impedir a igreja de orar. Nada impede a oração da igreja. Amém? Nada impede. Por quê? Porque está escrito. É promessa do Senhor. E nós já temos experimentado isso de forma maravilhosa. Nada impede a oração da igreja. E você e eu sabemos disso. Ah, é? Por que sabemos? Porque quando a gente está na dificuldade, a gente quer alguém que ore conosco.
A gente sabe disso. Quando a coisa vem mesmo, que azedou geral, eu quero alguém para orar junto. Eu quero alguém para orar junto. Você quer alguém para orar junto com você quando você não está bem. Você quer, porque nós sabemos que nada impede a oração da igreja. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, quando nós oramos, o Senhor está aqui participando da nossa oração, concordando com a nossa oração, se ela for bíblica. Porque não adianta eu orar, Senhor, mata fulano, né? Mata aquele miserável que me ofendeu, né? Deus vai resolver? A gente pode juntar todo mundo aqui, né? Juntamos todos nós aqui e vamos, mata fulano, não é isso? Esse tipo de oração Deus vai honrar? Não, por quê? Porque está escrito, Ele é o Pai da vida, não vai, né? Por pior que seja as circunstâncias que você está colocando, não é assim que funciona a oração. Então, reunidos, nós podemos ter o discernimento se é de fato bíblico e vamos ter, né, a habilidade de ouvir a resposta do Senhor e também o discernimento e obediência àquilo que Deus fala, porque a gente quer orar, mas quer que Deus responda do nosso jeito, né? Não, eu quero que o Senhor responda, Deus, eu quero isso, mas eu quero assim, 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 assim. Jesus, né? A gente tem essa expectativa e a gente põe o leque todo. Eu estou lembrando aquela piada, não é possível isso, né? É muito pastoral esse exemplo, mas é legal, né? O cara que vai se afogar e está orando para Deus, Senhor, me ajuda, me tira aqui, né? Minha casa está sendo... Aí vem o vizinho com uma boia, pula aqui, vizinho, vamos embora. Não, Deus vai me salvar, né? Aí, Deus me salva. Aí vem o outro homem com barquinho, né? O bombeiro lá com os barquinhos, pula aqui, vamos embora, está enchendo. Não, Deus vai me salvar. Aí vem o exército com o helicóptero, né? Já está o cara em cima da casa, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Aí o helicóptero, olha, vamos, garra aí, meu irmão, garra aí na boia para a gente... Não, Deus vai me salvar, morre afogado. Aí chega no céu, mas Deus, por que você não me salvou? Né? Por que você não me salvou? Pô, eu mandei 3... a boia, o barco, o helicóptero, você não quis, entendeu? Como é que eu ia te salvar? E é bem nós, somos nós mesmo, né? É uma figura, uma imagem muito interessante, mas somos nós orando. Deus, né? Responde, mas do meu jeito, né? Aí você quer que Deus concorde com a tua oração. Você quer que Deus venha e de fato faça o que você quer. Quando Ele está dizendo que é o contrário, que é reunidos em concordância, em nome de Jesus, e aí a gente leva, e aí sim, entra no agir de Deus. A gente precisa crescer, né? A gente parece criança fazendo birra. Está lá com diabetes pedindo doce para o pai e para a mãe, birra até o pai e a mãe dar, né? Deus não vai dar um bolo para você se você é diabético. Ele não é louco? Então presta atenção no que você pede. Sabe a criança com diabetes que fica o pai e a mãe, quero doce, quero doce, quero doce. Né? Só o pai e a mãe fora de juízo que vai dar doce para uma criança de 10 anos com diabetes. Tipo 2. É ou não é? Então, Deus também. Deus está no juízo perfeito. Nós é que não. Então, nada impede a oração da igreja? Nada. Aí a pergunta que a gente tem que ouvir é, o que tem impedido a sua oração? O que tem impedido você de orar? O ódio. Você precisa liberar perdão. A injustiça. Eu não merecia isso. Jesus também não merecia a cruz. A violência, o medo, os interesses políticos, a dor física, a dor emocional, ou as prisões que cada um de nós carregamos aqui, com a chave no bolso, mas nos recusamos a sair. O que tem impedido você de orar? Esse impedimento precisa cair. Porque nada pode impedir a igreja de orar. Nada pode impedir o corpo de Cristo de orar. E nós somos chamados a orar. A maior perplexidade que nós deveríamos ter, gente, é diante de qualquer coisa que nós vamos fazer, nós não colocarmos em oração. É isso que os anjos devem ficar perplexos. Mas eles têm essa ferramenta, eles não usam. Deus, como que é que eles não usam? Calma, eles vão amadurecer, não é? Mas, Senhor, eles têm isso, eles podem fazer isso, eles não usam Deus. Eles querem fazer do jeito deles, já sabem que não dá certo. Calma, calma, anjos, eles vão aprender. Eu sei que eles vão aprender. Percebe?
A nossa perplexidade é diante de qualquer coisa que nós vamos fazer, a gente não colocar em oração. Nada impede a oração da igreja. Avalia o que tem impedido você de orar. Avalie o que tem impedido você de ter 15 minutos de oração por dia. Avalie o que tem impedido você de trazer a sua oração ao corpo. Avalie o que tem impedido você de vir na vigília de oração. Avalie o que tem impedido você de ter preguiça de ir na célula orar, que é a oração de concordância. Avalie o que tem impedido você de ter preguiça de orar. Avalie o que tem impedido você de orar. Nós temos uma ferramenta maravilhosa que o Senhor deixou para nós, que é a oração, e nós precisamos colocá-la em uso. Nós precisamos fazê-la criar vida em nós. Então nada pode nos impedir de orar. Você precisa saber o que tem impedido você de orar. A falta de resposta? Será que não é a resposta do jeito que você quer? Será que já não está na fase do helicóptero chegando na tua vida? Você ainda está pedindo para Deus? Então presta atenção. Entre em oração e deixe Deus conduzir o resto. Essa é a nossa função, entrar em oração. O resto é com Deus. Ele não falou isso para nós? Reunidos em concordância, 2 ou 3 reunidos em concordância, em nome de Jesus, e aí o que nós pedirmos será concedido, ligando e desligando, aqui na terra para ligar e desligar. Então qual é a nossa função? Orar. Qual é a de Deus? Responder. Como que Ele vai responder? Deus é Deus. Quando Ele vai responder? Deus é Deus. De que forma Ele vai responder? Deus é Deus. Ele vai responder quando, como, de que forma Ele quiser responder. Mas o que nós temos que fazer? Continuar orando. Ah, mas eu continuo orando, quando que Ele vai responder? Continua, ora mais. Continua orando, e é lindo, e ore, independente dos fatos, ore fervorosamente, continue orando, persistência de oração. Como? Olha só, Pedro estava preso, provavelmente há algum tempo, esperando a tal da festa, para ele ser julgado e fazer todo aquele circo maravilhoso lá da época, para matar o cristão. A igreja estava orando. Que tipo de oração? Fervorosa. Eles pararam de orar? Não. Tiago tinha sido morto, eles pararam de orar? Não. Os parentes estavam presos, eles pararam de orar? Não. Reunidos, orando fervorosamente. Reunidos e orando fervorosamente. É tão interessante isso que, veja bem, Pedro achou que ele estava tendo uma visão. Nem ele acreditou que ele estava saindo da cadeia. E a hora que ele bate na porta dos irmãos orando, os irmãos também acham que não era ele. Não é curioso isso? Então todo mundo orando para ele ser liberto? E aí acontece, ninguém acreditou? Nós. Nós, né? A gente está orando. Aí acontece, será? Né? Imagina Pedro ali, né? 16 soldados, 2 algemas, não sei quantas portas e uma rua inteira, e está Pedro lá. Aí chega o anjo. Está lá você, preso. Né? Nessa circunstância, Tiago tinha sido morto. Não adiantou orar. Você poderia fazer, o que adianta eu orar? O outro já foi morto. O que adianta orar? Meu irmão está lá preso também. O que eu vou orar pela vida desse outro aí que estou intercedendo? Né? Não deu certo. A oração não dá certo. Deus, a oração não dá certo. Aí está lá Pedro, lá, né? E a igreja... Ainda bem que a igreja não estava pensando assim, a igreja continua orando. Aí Pedro está lá, chega o anjo, Pedro, se levanta. Ah, é uma visão. É uma visão. Pedro, veste as calças, Pedro. Ai, que calça, visão, deixa eu ficar quieto, estou com sono, orei a noite inteira, quero dormir. Não é o que a gente faz? Não é o que a gente faz? Pedro, pega a capa. Que capa? Estou tendo uma visão. Amanhã eu vou ser morto mesmo, deixa eu ficar quieto aqui, estou sonhando. É assim que a gente faz com a resposta da oração. A gente age assim, nem Pedro acreditou. Ele precisou cair em si e falar, ai, de fato, foi Deus que me libertou. Ai, de fato, é a igreja mesmo que está expulsando Satanás. De fato existe o inferno, porque nós cristãos acreditamos em céu e anjo, mas não acreditamos em inferno, né? Não acreditamos em demônio. Aí vem a irmã falar disso, fica todo mundo assim, ah, mas será?
né? Será nada, entendeu? Eu estava vendo, nós estávamos expulsando Satanás da casa de vocês. O mundo espiritual foi revelado a um membro da igreja, um membro mais novo, um membro que ainda não duvida muito da oração. Glória a Deus pela tua vida. Então, ai Senhor, que pocapa, né? Tem uma pessoa que eu conheço, aí ela disse assim, eu orava para Deus falar, eu queria ouvir Deus falar comigo, né? Falei, então ora, né? Ora que você vai, não, mas eu quero ouvir Deus falar, igual você fala, que Deus fala assim, né? Eu falei, Deus fala, como é que Ele fala? Ele fala, eu ouço, aí eu quero ouvir também, então vai orar e vai descobrir como é que é. E ela começou a orar, e eu quero orar, um dia eu estava dormindo, aí Deus chegou para ela e falou assim, fulana, ela acordou, né? Ai, será? Dormiu de novo, né? Aí Deus, fulana, e ela ouvia a voz, ela, ai, é Deus falando comigo. E aí Deus virou para ela, Talita, cume, né? Ela sabia dessa passagem, né? Ou seja, levanta, né? Aí ela, Deus falou comigo, virou do outro lado e continuou dormindo. Aí ela veio e falou assim, Deus falou, o que Ele falou? Talita, cume. Eu falei, você sabe o que é? Sei. Eu falei, você levantou e foi orar? Não, dormi de novo. Pedro, já pensou se Pedro faz isso? Não é? Olha só, estava na cadeia, tinha sido morto. E se a igreja entra na circunstância? Tiago morreu, está todo mundo preso, não vai dar certo mesmo, vou parar de orar, vão para casa, aí orar pelo outro, não sei o que, a minha dor é pior que a dele, por que eu vou interceder pelo fulano, não sei o que, mas a minha resposta não vem, por que a do outro vem? Essas coisas passam na cabeça da gente, viu? Se a gente for dar margem a isso, nós não oramos nunca. Mas nada impede a oração da igreja. E a nossa função é orar. Qual é a nossa parte? Orar. Qual é a nossa parte? Continuar orando. Qual é a nossa parte? Intensificar a oração. Qual é a nossa parte? Orar até Deus responder. Essa é a nossa parte. E não é responder o que eu quero ouvir, não. É o que Ele quer que a gente faça. E aí, o tempo é dele. Repentinamente, Deus entrou na cadeia. O tempo é dele. É Ele quem nos desperta, nos toca. É Ele que fala, siga-me. É Ele que fala, se faz o seu agir completo. Acorda, ilumina, põe luz ali, inclusive para não esquecer a botina. Liberta, conduz, caminha junto até você estar em segurança. Olha que maravilha, Deus age de forma completa. Ele não deixa nada pela metade. A nós cabe obedecer aquilo que o Senhor vai revelando. E para de ser um crente que quer saber os passos futuros, viu? O futuro pertence só a Deus. Nós temos que orar e ir passo a passo. Põe a botina, põe a calça, pega a capa, pega o chapéu, vem comigo, vamos embora. Mas, Senhor, como é que vai fazer com a porta? Eu não te falei nada para você perguntar da porta, vem comigo. E Deus vai abrindo e agindo e fazendo. Cabe a nós orar. Continuar em oração. Quando você ora, Deus pode operar e agir na sua vida, na minha vida. Basta a gente tirar a ansiedade de querer que seja do nosso jeito. Então é curioso, né? Nem Pedro nem a igreja acreditavam que ia rolar a libertação de Pedro. No entanto, aconteceu. Quantas coisas acontecem na nossa vida de forma tão espetacular, mais espetacular do que essa, mas a gente não atribui a Deus. E aí vem um outro grande problema. Jesus disse, reunidos, concordantes, em meu nome. A Herodes teve uma oportunidade. Pedro teve a oportunidade dele, deu glória a Deus. Ele falou, é Deus que agiu. E aí o que Pedro corre? Corre lá e vai dar o testemunho dele para os irmãos. Ele não correu para a casa dele, para a mulher dele, para a sogra. Sogra eu sei que ele tinha, que Jesus curou, né? Ele não foi correndo lá para a casa dele falar com a sogra dele. Não, ele correu para dar o testemunho na igreja. Ele sabia que a igreja estava orando. Pedro sabia. Ele correu lá para avisá-los. E teve uma outra atitude importantíssima, 2 atitudes importantíssimas de Pedro. 3 atitudes importantíssimas. Chega também, né? 3, tá bom. Ele corre, dá o testemunho. Ele dá glória a Deus. Foi Deus. Ele atribui a Deus o milagre da sua libertação. E ele não
tem uma outra palavra, ele não tripudia, ele não faz fusquinha para Deus. Porque Pedro foi liberto, o que ele fez? Ele foi se esconder. Ele podia ter falado assim: Herodes, fui liberto, viu? Meu Deus é maior que você, eu. Herodes não faz esse tipo, ele não tem esse tipo de atitude. Pedro não tem esse tipo de atitude. Porque ele sabia que a importância e do que tudo que ele precisava fazer em prol daquela igreja que se iniciava. Pedro foi prudente. Ele foi se esconder em um outro lugar. Quantas vezes a gente recebe resposta de oração e a gente fica tão orgulhoso, tão cheio de si, não atribui a Deus, e aí a gente até perde a bênção, porque entra nesse egocentrismo de que nós conquistamos aquilo por esforço próprio. A gente não atribui a Deus. E Herodes teve uma experiência bem trágica acerca disso. Se você vai ler a morte de Herodes, Herodes, logo na sequência, no versículo 20, Herodes, ele foi procurado pelo povo de Tiro e Sidom, que precisavam de paz, para que fizesse uma aliança, para que o povo pudesse plantar. E durante a conversa, o povo começa: é voz de Deus e não de homem, né? É voz de Deus e não de homem. E Herodes, a palavra diz aqui, Herodes não glorificou a Deus. Versículo 23. Imediatamente, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Herodes teve uma chance aqui de glorificar a Deus, depois de tudo que ele fez. Mas ele glorificou a si mesmo. Então, Pedro tinha um grande temor de Deus. Nós precisamos ter um grande temor, sim. Temor não é horror, não é medo, não, é temor. Senhor, glória te dou pela resposta. Só o Senhor é Deus. Então isso que nos faz ter essa maturidade. E é óbvio que a hora que nós oramos e experimentamos isso, nós vamos ter confiança em Deus e na sua igreja. Reunidos em concordância. A oração gera confiança em Deus. E a oração gera confiança onde? Na igreja, no grupo que eu participo, naquele vaso que eu escolhi servir, nesse corpo o qual eu sou membro. Então, quando eu confio em Deus, Pedro fala, agora sei, foi Deus, você não desiste nunca de apresentar os seus problemas a Deus, não importa o tempo, a hora, não importa a intensidade, você está sempre pronto a obedecer. Depressa, Pedro, levanta. Pedro podia estar ali achando que era uma visão, mas ele obedeceu, ele fez. Você confia em Deus, você vai estar sempre pronto a responder aquilo que o Senhor está pedindo para você. Você confia, você sabe que Ele não é um sacana, que vai pegar você e para te largar no meio do caminho e te deixar sem resposta. Não é esse Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus que nos dá a resposta completa, o livramento. E se não der, também é igual Paulo, né? Tua graça me basta e pronto, né? E quem confia em Deus, obedece. Prontamente, totalmente e alegremente. Quem confia em Deus, obedece. E quem confia na igreja? Dá o seu testemunho. Volta lá para edificar a fé do irmão. Gera alegria nas pessoas que estão orando. E sabe que a igreja está orando pela vida da pessoa. Você sabe, se você participa de uma igreja, você sabe que tem alguém orando por você. Você sabe que tem um grupo de pessoas intercedendo pela sua vida. Você sabe disso, você sabe que Deus tem ferramentas aqui na igreja para levantar e nos dar uma palavra, nos edificar, orar, nos ungir, nos consolar. Pessoas que você confia e pode procurar para orar com você. Isso é a confiança que nós temos. Quem confia na igreja gera perplexidade no mundo que não confia em mais nada, que é cada um por si e Deus por ninguém. Você é capaz de gerar perplexidade, sim. Por quê? Reunidos em concordância. Onde que você pode reunir e ter concordância hoje? Os espaços estão cada vez mais restritos para a gente ter esse tipo de comunhão, reunidos em concordância. Não é para sermos perfeitos, não. É inclusive para podermos errar e saber que podemos consertar. Reunidos em concordância. É isso que o Senhor tem para nós. Nós orando e Deus operando.
E quando nós entendemos isso, que nada impede a oração da igreja, que nós temos que orar independente das circunstâncias, independente da resposta, nós temos que gerar confiança em Deus e na sua igreja, aí sim eu me envolvo com o avanço do reino. Aí sim eu posso orar pelas pessoas que eu amo, para que elas experimentem esse tipo de relacionamento aqui, que eu passo a ter, e eu quero que as pessoas que eu amo tenham também, reunidos em concordância, em nome de Jesus. Amém? Nós somos essa igreja. E é isso, é essa oração que nós vamos experimentar em nossa vida cada vez mais. É esse tipo de comunhão, é esse tipo de oração, é esse tipo de loucura que nós temos que experimentar no mundo que estabelece cada vez mais o isolamento, cada vez mais os espaços fechados, cada vez mais a nossa autocentralidade. Nós vivemos cada vez mais a sociedade WhatsApp. É a Zap Zap. Né? E aí, não adianta, é coisa ali, fora do concreto, fora do relacional. Amém? Então, esse ano é um ano da gente experimentar a oração. A oração que não tem nada que pode impedir a oração da igreja. A nossa função é orar e esperar Deus responder e a gente ter juízo e obedecer. E a oração que gera confiança em Deus e na igreja. É essa oração, no corpo de Cristo, gera confiança em Deus e no corpo de Cristo aqui na terra. Não tem outra saída. Essa é o que o Senhor tem para nós. Eu gostaria que a gente exercitasse esse tipo de oração hoje, tá? Eu gostaria que vocês, em duplas, fizessem a oração de concordância. Como? Você vai se reunir, dupla. Quem é o casal, fica o casal. Você tem que aprender a orar em concordância. Vocês vão concordar. Olha, a gente não vai brigar aqui, depois a gente faz o aconselhamento pastoral, tá? Hoje vamos ver se a gente concorda com alguma coisinha aí do casal, tá? Os outros que estão, né, sem os pares ou são solteiros, se reúnam em duplas. Eu gostaria que vocês... A oração de concordância, você vai falar para o outro assim: eu quero que você concorde com a oração que eu vou fazer. E aí você vai fazer a sua oração. O outro está ouvindo e vai concordar e dizer: amém, sim, Senhor, assim seja. Se for bíblico, né? Porque se o outro estiver orando uma coisa que não é bíblico, você não vai concordar, né? Aí você fica mudo, depois fala para ele: eu não concordo com isso não. Tá? E me procura no final do culto, para a gente conversar. Porque vai que, né, rola alguma coisa. Eu quero que fulano morra, né? Para com isso, né? Eu quero que a pastora, né, fique muda, para parar de falar tanto. Para com isso, né? Então, vamos fazer a concordância aí, bíblica. Mas coloca o seu propósito e a outra pessoa vai concordar em oração. Não é 2, 3 em concordância reunidos? Amém? Vocês casais, qual é o alvo que vocês têm que concordar, né, para esse ano aí? E orar, fazer essa oração. Então, um ora, o outro concorda. Depois muda. Aí o outro ora e o outro concorda, né, no mesmo princípio. Então, ouça o que a pessoa está falando. Tá? Não vai concordando assim direto, não. Ouça primeiro, com amém, sim, Senhor, assim seja. Pode ser? Depois nós vamos fazer uma oração geral, que eu quero colocar alguns alvos aqui para nós concordarmos hoje. Pode ficar em pé e vai fazer a concordância aí. Ninguém vai concordar comigo? Vamos lá, duplas. Segue aí. Muito bem, os casais, por favor. Se rolar 3, rola 3, aí cada um faz, aí 2 concorda. De 2 em 2, vamos lá. 2 em 2, 3. Junto aqui. Todo mundo está de 2, é isso. Pode ficar de 3 aqui. Estamos reunidos.
Deus.